Vamos lá. Vamos começar aí mais uma aulinha. Pessoal, o Douglas passou para vocês aí em relação à análise do ouro, né? Que o ouro era uma queda. E aí, com essa queda do ouro aí, mexeu um pouco com o dólar, tá? Então ficou um pouquinho instável aí essa questão do ouro. A gente analisou ontem esse padrão aqui no USDCAD. A gente analisou o scalping, né? Só que o scalping ele confirmou às 18 horas, então não se faz operação às 18 horas, mas a gente deixou ali a análise só para a gente poder verificar o que, que aconteceu. Então, de fato, essa entradinha aqui de scalping que a gente analisou no SDCAD, ela não foi validada por conta do horário da operação, tá? Se fosse uma operação em tempo, em horário hábil, a gente poderia contabilizá-la, mas por conta do horário, a gente não executaria a operação de scalping por conta do spread que estava altíssimo, né? Então, sem condições de abrir. Mas eu deixei ela marcada ali só para poder acompanhar se ela daria gain ou não. Mas a gente já tem como parâmetro aí que a gente não faz operação nesses horários que não são recomendados, né? 18 horas, 19 horas. A partir das 21 horas ali a gente já consegue fazer as operações. Trazendo essa análise aqui do SDCAD, do que aconteceu ontem, a gente fez a operação, né? E aí o mercado ele veio nessa queda, chegou próximo aqui ao stop loss, corrigiu tudo, depois o mercado veio, desceu de novo, veio aqui em cima novamente e depois retornou a cair. O que está acontecendo? A gente consegue ver claramente que está existindo uma instabilidade no dólar, tá? Uma instabilidade no dólar. A gente consegue compreender em relação ao seguinte: se o ouro está caindo, geralmente, pela correlação de pares, o dólar está subindo, tá? Então, se o ouro deu essa queda e tudo mais, provavelmente o SDCAD era para estar caindo, né? O dólar americano em relação ao dólar canadense era para estar tendo uma queda, tá? Mas não foi isso que aconteceu. O ouro está em queda e o SDCAD também está em queda. Então a gente está tendo meio que uma divergência aí de correlações, né? Não está batendo muito as ideias. Porém, né, a gente deve aguardar, por quê? Olha só o tamanho dessa região de suporte que a gente marcou, né? Então perceba que essa zona de suporte aqui, ó, ela é uma zona que realmente está segurando o preço, ó. Por isso a importância da gente saber fazer as marcações da forma correta, porque às vezes o mercado ele vai sim lateralizar aqui, né, para poder ganhar força para impulsão e subir. Então, o que que nós temos aqui no SDK de até agora? Nós estamos atualmente, a operação está no negativo, não estopou, tá? Mas a gente tem uma grande probabilidade do mercado seguir o seu fluxo aí por conta dessa queda. Primeiro, porque nós tivemos essa queda aqui, e segundo, porque agora o mercado deu uma lateralizada. Então, o que a gente precisa agora ficar de olho é o que? Nessa lateralizada que ele fizer aqui, se ele vai romper de fato e vai começar a alta, né? Ou se ele vai romper para baixo, né? E vai continuar a movimentação de queda. Então a gente vai precisar ficar observando, né? Eu espero que o mercado siga, né, o seu movimento de correção para que a gente consiga atingir o nosso alvo. O que o Douglas passou ali de análise para vocês é muito importante. Por quê? Porque o ouro, pessoal, é a moeda refúgio, tá? Então, quando existe algum tipo de calamidade, algum tipo de extremismo, tanto na economia, notícia, ou algo que é muito grave e que vai impactar diretamente as bolsas, é, o ouro diretamente ele é influenciado porque o ouro é a moeda refúgio. As pessoas saem dos papéis que elas estão posicionadas, né? Elas saem ali das suas posições, né? Dos índices e acaba investindo no ouro, acaba comprando ouro, mas não é comprando ouro em espécie, né? Elas acabam fazendo, aplicando o seu capital no ativo ouro porque o ouro em si, né, é um ativo que ele não vai desvalorizar e na quebra de qualquer bolsa, né, de qualquer coisa de ruim que aconteça com a economia de um país, né,
O ouro é um metal precioso, mundialmente reconhecido e mundialmente tem valor, tá? Então o seu valor ele é igual em qualquer país, né? De acordo com a variação de cada câmbio, né? De cada moeda do seu país, o ouro ele vai ter o seu valor, né? Padrão. Então, o que acontece? Essa queda do ouro, eu peguei essa vendinha, tá? Só que eu tô com um pouco mais de pips porque eu antecipei a operação. Eu devo estar com aproximadamente, acho que uns 270 ou 280 pips, só que eu antecipei essa entrada. Ah, mas é isso, pessoal. Então, de fato, se o ouro tá caindo, provavelmente o dólar ele tem que subir, né? Por conta da sua correlação de pares. O ouro não pode cair e o dólar cair junto. Ou o ouro cai e o dólar sobe, ou o dólar sobe e o ouro cai, né? Ou se o ouro está subindo, o dólar cai. É vice-versa, tá? São movimentos correlacionados, né? Quando um está subindo, o outro está descendo. Quando o outro está descendo, o outro está subindo. Essa é a verdadeira movimentação de um ativo que tem correlação de pares. Só que o ouro está caindo e o SDK também está caindo. Então a gente acaba tendo aí uma divergência, né? A gente acaba tendo aí uma não está batendo ali a análise. Então o que a gente tem que fazer? De fato, aguardar. O stop loss ficou muito bem posicionado, tá? Abaixo de uma zona bem interessante, de uma zona lateralizada, de uma zona ali bem acumulada. Eu espero que essa zona de fato tenha força para segurar o preço, né? Até de fato o dólar tomar a sua movimentação que a gente procura. Então, a gente tem que aguardar mesmo este padrão acontecer para que a gente faça as próximas análises, né? A gente vai esperar o day trade acabar, a operação do day trade se encerrar, tanto no stop loss ou no take, para a gente poder fazer as nossas próximas análises com a ferramenta Garfo, identificar as próximas regiões, identificar as futuras movimentações que o mercado pode querer estar fazendo, tá? Então, bora dar uma olhadinha nos padrões, nos outros padrões. Vamos ver o que a gente tem aqui para a gente poder ver se tem mais alguma outra oportunidade. E o que o Douglas passou aqui de proposta também, em relação a fazer um, uma call com vocês, um bate-papo, é muito interessante porque é uma troca de experiência, né? A gente nunca vai saber tudo e eu nunca vou ser o certo e ele vai ser o certo. Não, são apenas visões diferentes do mercado. Então é muito importante a gente ter novas visões dentro do mercado, quando se fala de mercado financeiro, porque uma visão acaba que complementa a outra. Então a minha visão, a minha análise, as minhas técnicas para utilizar os padrões harmônicos, às vezes pode te ajudar, né? Você não pode se basear às vezes 100% nas técnicas que eu utilizo, mas às vezes você pode se basear nas técnicas que eu passo para complementar o que você já analisa. Então é muito importante a gente ter essa troca de informações, porque acaba que uma informação complementa a outra e você acaba se ajeitando e vendo de fato qual que é a forma que você mais se adapta, né, para poder fazer as suas operações. Então é muito importante. Espero que vocês não percam esse dia, que vai ser bem legal, vai ser bem produtivo. Vai ser muito conhecimento aí. Não vai ter gráfico, mas vai ter conhecimento, vai ter troca de informações, vai ser legal, tá? Bora aqui no Harmonic Scanner, vamos ver o que nós temos aqui, o que o mercado fez hoje de movimentação, se a gente conseguiu ter alguma movimentação interessante aqui mais cedo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui interessante para a gente poder identificar, tá? Esse Euro NZD aqui, deixa eu dar uma olhada. Não tá tão legal, mas por enquanto é o único padrãozinho que eu consegui ver até agora que tem uma quantidade razoável de candles, ó. GBP/NZD também tá legal. Esse aqui tá mais bonito até, inclusive tá até lateralizado. Já estou identificando que é uma região de resistência. Então GBP/NZD até agora, né, parece ser o padrão que nós iremos utilizar. Aqui esse NZD não tá muito legal, tá? Esse NZD/JPY não tá muito harmônico. Vamos ver aqui o SDCHF.
Também não está muito legal. O ponto B foi formado por apenas um candle, né, de respiro. Então, não está muito legal. Ponto B foi formado por apenas um candle de respiro, né, de correção. O Deep Crab aqui feito no GBP CAD. Eu acho que o GBP NZD está um padrão um pouquinho melhor. Acho que está um padrão um pouquinho melhor. Apesar de que aqui nós temos aqui de fato uma zona lateral consolidada. Deixa eu ver se ele deixou algum padrão aqui interessante. Vamos ver, deixou aqui muita vela. Aqui o mercado de fato ele só deixou mesmo lateralização com vela com pavio. Ele não demonstrou força, né? Então o GBP/NZD acaba que tá melhor um pouquinho. Ó, o SDK, não, o SDK é a entrada que a gente tava, né? Acabou que ela atualizou um pouquinho aqui o ponto de entrada, né? Se eu não me engano, acho que o nosso ponto de entrada estava por aqui, né? E aí o padrão ele meio que atualizou depois das suas movimentações, não tem problema, o nosso ponto D continua ficando lá em cima, que foi o momento que a gente analisou o mercado, foi o momento que o mercado de fato continuou, né? Ele não continuou descendo, ele teve a trava de preço ali com o candle, depois começou a fazer o início da correção, então a gente continua lá, não tem problema esse SDK de ter atualizado aqui, a gente está nele, então significa que o nosso padrão ainda está inteiro, nosso padrão ainda está firme e forte ali, e que a gente precisa mesmo dessa correção. Observem, pessoal, que as libras, ó, todas as libras tiveram uma impulsão muito grande hoje, tá? Uma impulsão muito forte para cima. Acaba que quando a libra ela estica para cima, o euro tende a esticar para baixo, né, fazendo um movimento contrário. Então existe a correlação, né? Libra subindo, euro descendo, libra subindo e assim sucessivamente, né? Bom, eu acho que o GBP/NZD foi o mais interessante até agora, tá? Eu só não gostei, não, se bem que esse ponto A aqui, ó, que tá aqui nessa vela aqui, ó, nós temos referência com essa, com esse suporte aqui, ó. Então o ponto A faz referência aqui, então ok, vai ficar bacana pra gente, ok? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui a tela aqui, pessoal. Que tá a minha outra tela que tá falhando, que eu utilizo ela para poder verificar aqui o tempo. Um minutinho aqui. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui e a gente já vai começar aqui o GBP/NZD, tá bom? Só um minutinho. Pronto, vamos lá, vamos lá. GBP/NZD, pessoal, abrimos o nosso Trading View. Vamos para o nosso Trading View, buscamos aqui o GBP/NZD. Buscamos aqui o nosso GBP/NZD no gráfico de M15, tá? Então vamos olhar aqui a movimentação do gráfico em M15. Vamos ver aqui como é que tá. Basicamente aqui, deixa eu ver, ponto X aqui nessa alta, ponto A aqui embaixo, o B a correçãozinha aqui em cima, o C faz o fundinho aqui. Então, ó, já tá aqui, né? Aqui nossa movimentação. Então vamos lá. Venho aqui do lado, né? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ferramentinha, padrão X, A, B, C, D. Clico de forma aleatória aqui no gráfico para a gente poder fazer o nosso joguinho de ligar, né? Então, sei que o meu ponto X é aqui em cima, tá? Sei que o meu ponto X é aqui em cima. Tô sem mousepad hoje, aí tá difícil aqui, né? Vamos lá. Beleza? Eu sei que o meu ponto A está aqui embaixo, né? Nesse pavio aqui, mas eu posso ajustar ele aqui. Eu sei que o meu ponto B está aqui nessa máximazinha aqui. Eu sei que o meu ponto C está aqui basicamente nesse fundozinho aqui. E o meu ponto D, eu posso colocar ele nessa máxima aqui, tá?
Posso colocar meu ponto D nessa máxima aqui em cima aqui. Tá? Ah, mas o padrão tá aqui, ok. Mas aqui nós tivemos o topo máximo e a gente sempre coloca a operação da seguinte forma. Aqui foi o topo máximo. Desse topo máximo, o mercado começou a cair, certo? Mas se ele subisse um pouco mais aqui, aqui seria o topo máximo. Então, enquanto a gente não conseguir de fato encaixar um padrão de que a gente consiga ali encaixar a confluência do gatilho da nossa entrada, então a gente de fato não consegue ainda fazer a nossa operação. A gente vai precisar ajustar. Então, por exemplo, o ponto D está aqui. Aqui a gente tem vela de impulsão e tal. Aqui não teria gatilho suficiente, a não ser que seja esse engolfo. Eu vou precisar de fato saber se aqui realmente é uma zona de resistência boa para poder a gente pegar a operação. Então, de fato, né, o ponto D aqui em cima é a melhor opção para a gente agora. Então, vamos lá. Aqui está as referências para vocês poderem pegar aí, ó, ponto X, A, B, C e o D aqui, ok? A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa, tá? Essa lateralização aqui, ó, tá? Essa consolidação aqui, ela pode ser um cenário do mercado vir, romper e ir embora. Então, o mais adequado de tudo vai ser se o mercado vir, romper aqui essa zoninha aqui embaixo, né? Uma vela interessante, e aí sim a gente faz a nossa operação. A gente vai perder um pouco aí, algum pouquinho de pips aí, mas vai ser a forma mais segura. E aí a gente vai avaliar agora, de fato, se compensa a gente fazer o day trade, né? Buscando 50% da movimentação. Se vai dar pelo menos ali uns 50 pips pra gente, no mínimo, senão não é viável a gente fazer essa operação aqui somente depois no garfo, tá? Na ferramenta garfo. Beleza? Então tá aqui a nossa entradinha, o nosso padrão, tá? E agora nós vamos para ponto D, né? Primeira confluência, passamos na aula ontem, né? A nossa tríade de confluências, ponto D do padrão harmônico. Ontem, o nosso ponto D estava aqui embaixo, né? Então, a gente estava querendo que o mercado de fato subisse. Agora, olha a diferença, o meu ponto D está aqui em cima. Então, eu quero agora que o mercado ele caia, tá? Então, se o ponto D está em cima, eu tenho que ter resistência que segura o preço para que ele não continue subindo. Então, de fato, ó, eu já marco uma linha horizontal aqui no ponto D para eu saber o que é essa zona aqui. Jogo o gráfico aqui para trás e tento ver o que eu tenho, tá? Então, já sei que eu vou ter que traçar aqui, ó, um outro ponto aqui, ó, 2 pontos, tá? Que eu já sei que vai ser uma atmosferazinha ali. Vou colocar em H1 aqui rapidinho, só para eu tentar identificar o gráfico mais longe um pouquinho. Ó, essa zona que a gente traçou lá, ó, vamos ver aqui, ó, em H1 o que ela é, ó. Ó, em H1, ó, suporte. O preço veio, fez o pullback na zona e veio cair, ok, né? Ok. Ó, temos lateralização aqui nessa zona também, né? Temos lateralização. Interessante. Então é uma zona interessante, sim. A gente pode considerar essa zona aqui como resistência, sim, tá? Só que aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um retângulo, porque eu sei que eu tenho toda essa atmosfera aqui desse retângulo aqui para ser a minha resistência, tá? E vamos dar uma olhadinha agora. E outra coisa, vou colocar um outro retângulo aqui, tá? Vou colocar um outro retângulo aqui, mais ou menos aqui assim. Eu vou configurar ele aqui. Não quero estender à direita. Eu vou colocar de amarelo. Opa. Continuou vermelho. Amarelinho aqui. Pronto. Eu vou colocar de amarelo aqui. Por que eu estou destacando ele de amarelo? Porque nós temos, ó, a seguinte movimentação, tá? A gente tem que ficar ligado. Se ele vir para cá e romper isso aqui, ele vai fazer um pullback aqui e vai continuar sua alta.
Então, eu preciso que, de fato, ele rompa aqui embaixo, para ele meio que fazer um mini pullback aqui e começar a cair. Porque numa lateralização, né, numa consolidação, para onde que ele rompe, ele costuma ir, tá? Ele costuma seguir. Então, a gente não vai fazer a operação aqui de qualquer forma. A gente meio que vai, ó, colocar uma posição vendida mais ou menos nessa zona aqui, contando com que o mercado ele rompa essa região aqui, tá? Com vela de força. E eu vou mostrar para vocês quais as velas que a gente vai ficar aguardando que o mercado rompa essa zona, tá? Só que aí agora eu preciso definir o meu alvo. Então eu sei que o mercado saiu daqui do ponto C e veio aqui até o ponto D. Então ele vai precisar fazer o quê, ó? Correção, tá? Correção aonde? 23, 38, 50 e 61. Então a gente vai pegar uma venda a favor dessa correção, dessa impulsão que ele fez. Fibo do movimento de alta, como que a gente traça? Do fundo para o topo. Se a tendência é de baixa, a gente traça do topo para o fundo. Então o meu 50 da Fibo está basicamente aqui, ó. Basicamente aqui. Tá dando 44 pips. Eu posso puxar até o 61 aqui dessa zona aqui. 68 pips, porque aí eu vou pegar justamente, né, essa zoninha aqui, ó, essa zoninha que o mercado tá lateralizado aqui, né, então ela meio que vai virar um imã aqui pro preço, né, essa zoninha aqui vai virar, nossa, que imã feio, pera aí, deixa eu apagar aqui e fazer um imãzinho diferente, mais bonitinho, ó, essa zoninha aqui, ó, eita, calma aí, pessoal. Eu tô com o mouse aqui. Hoje tá difícil. Eu tô sem o mousepad, então tá tenso. Mas vamos lá. Vamos na saga de fazer o nosso imã aqui, ó. Pra vocês entenderem de fato, né? E essa região aqui, ó, vai ficar magnética, né? Ela vai meio que puxar o preço aqui embaixo, certo? Por conta aqui, ó, dessa lateralização aqui, ó. Então, essa zona aqui, ó, ó, é exatamente a zona que está o meu imã e é exatamente a zona de 61,8 da Fibonacci, tá? Então essa zona vai ser magnética, ela vai puxar. Guzmão, não puxou, o preço continuou subindo, ok, né? A força compradora foi maior, não deixou nem vir, nem corrigir. Tá normal, até porque ele já corrigiu até uma zona da Fibo. Ele veio no ponto D, ó, já tocou aqui o 23. Então, o mercado ele tende a tocar qualquer zona da Fibo e seguir a sua tendência principal, né? A sua impulsão principal. Então, ele já veio no 23. Então, pode ser que ele venha até o 38 para subir, ou até o 50 para subir, ou até o 61 para poder subir, certo? Ele já veio até aqui o 23. Então, ele pode começar a subir daqui. Então, se ele sair, por isso a importância de eu estar fazendo essa visão aqui um pouco mais técnica, né? Dessa lateralização aqui, porque a gente precisa esperar que ele rompa essa lateralização aqui, para de fato ele vir buscar agora essa zona mais forte aqui embaixo, né? E tudo mais. Então, se o meu alvo ele está dando aqui 68 pips, eu vou ter um stop loss de basicamente 34 pips. Aí, ó, algo muito importante. Algo muito importante. Presta atenção. 38 pips de stop loss, 34 pips de stop loss, ele continua dentro dessa zona lateralizada. O mais adequado de tudo é a gente puxar esse stop loss para fora dessa regiãozinha aqui lateralizada. Olha só como nós temos dois pavis aqui, ó, de referência de preço, ó, aqui e aqui, ó. Então, mais adequado seria a gente deixar o nosso stop loss acima deles, né? Porque a gente sabe que a última máxima que o preço fez, ó, foi aqui, ó, né? E a outra aqui, né? A outra foi um pouquinho mais em cima, mas a última vez que o preço veio, né, tocou com força e tal, foi nessa zoninha aqui, ó, certo? Então é muito importante a gente deixar o nosso stop loss fora. Vai ser um stop loss técnico agora, com 51 pips para 68 de alvo. Então esta operação está basicamente 1 para 1. Se ela romper essa região aqui desse retângulo que eu mostrei para vocês, a gente muito provavelmente pode executar nossa venda aí
com alvo lá no 61 da Fibo, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. O que geralmente acontece, tá? Numa lateralização. Vou colocar uma lateralização, calma aí. Vou colocar uma lateralização até que grande, para que vocês consigam de fato compreender aqui, tá? Ó, vamos dizer que o mercado está aqui, né? Lateralizado e tudo mais. Aí, ok. Aí a gente tem duas vertentes, ó. Pera aí. Aqui, 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 assim, ok? Ou nós teremos exatamente o inverso, que é aqui, aqui, rompeu e tudo mais, ok? Então, nós temos essas duas possibilidades, né? Do mercado romper para cima. Para onde ele romper, ele vai seguir a tendência. Na lateralização, para onde ele rompe, ele vai seguir a tendência. Então, para onde ele romper, a gente pode executar a nossa operação, né, com o stop loss e deixar com que o mercado agora ele siga para onde tem que ir, tá? Então, por isso que a gente colocou a nossa possível entrada abaixo. Guzmão, mas aí por que a gente não compra então, já que se ele romper para cima? Porque nós temos um padrão harmônico, um possível padrão harmônico de reversão de tendência. Se esse padrão harmônico ele foi formado, significa que o preço muito provavelmente já deve ter feito pelo menos as 5 ondas da onda de Elliott, né, que é onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Depois a é a correção da 5. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, ABC, se eu não me engano, ABC ou ABCD, tá? Preciso dar mais uma estudadinha, tá vendo? Nem a gente que tem 5 anos de mercado, a gente consegue lembrar tudo, né? Mas a gente tem as pernadas aí das ondas Elliott. Então, pode ser que, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE, tá? A onda triangular de impulso, 1, 2, 3, 4, 5. Onda de de correção. É ABC mesmo, pessoal. É ABC, tá? É ABC. Por que, Guzmão? Como é que você sabe disso? Porque as ondas de Elliott, elas têm as 5 pernadas. 1, 2, 3, 4, 5. E a correção da pernada da onda de Elliott é a ABC. Que aí seria basicamente isso aqui, ó. Vou trazer uma aulinha... Aí. Vou trazer para vocês uma aulinha de ondas Elliott, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Ó, existe aqui, ó. Deixa eu colocar de verdinho para ficar melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois nós temos A, B, C. Nossa, C ficou grande, mas não tem problema não. Ó, pernada 1, pernada 2, pernada 3, que é a maior pernada. Temos a pernada 4, a correção da 3. A pernada 5, impulsão da 4. Depois nós temos a pernada A, que é a correção da 5. Espera aí. Mais em cima aqui, ó. Pernada A, que é a correção da 5. Pernada B, que é a impulsão da A. Pernada C, que é a correção da B. E aí agora já começa a mudar a estrutura do mercado. Ó, aqui nós temos uma estrutura altista. Aí quando começa a formar o padrão ABC, agora nós temos em formação agora uma possível estrutura baixista, certo? Então, temos a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4, a onda 5, depois A, que é a correção da 5, B, impulsão da A, C, correção da B, certo? E aí a gente já tem a movimentação contrária. Então, quando um padrão harmônico ele é formado, muito provavelmente já tivemos as 5 pernadas das ondas Elliott, já tivemos aí, já estamos começando a ter possivelmente as possíveis pernadas de correção, né, das ondas Elliott. Então, comprar nesse topo aí não seria tão legal. Existe compra no topo? Existe. Quando o mercado ele rompe uma resistência, nos dê a confirmação de que o mercado realmente vai subir, nós temos sim a confirmação
de um rompimento de topo, nós podemos comprar, que é comprar topo, né? Todo mundo fala que se vende topo e compra fundo. Sim, eu concordo, mas não é 100% esse viés, né? Se o mercado rompe um topo, você vai deixar de fazer a operação? Não, né? Para você comprar um topo, você precisa agora juntar confluências de que de fato o mercado ele vai sim continuar a sua movimentação, certo? E aí para comprar um topo eu preciso que a vela de rompimento seja legal, que mais de 50% da vela seja de rompimento, não pode ter pavio grande, né? O corpo da vela tem que ser bem expressivo e etc, etc, etc. Aí sim a gente pode executar. Mas voltando aqui agora para o nosso rompimento ali da nossa lateralização. A gente precisa agora, né, que seja uma vela de rompimento interessante. Vou mostrar para vocês aqui, ó, as velas interessantes que a gente pode ter, ó. Uma vela grande, assim nesse sentido, tá? Com pouco pavio embaixo, com pouco pavio em cima, tá? Ou uma vela rompendo aqui assim, somente com negação aqui da venda aqui, tá? Ou uma vela 100% rompendo aqui sem nenhum tipo de pavio. E da mesma forma aqui embaixo, né? Pode existir uma vela de rompimento aqui com corpo expressivo, com pouca sombra. Nós podemos ter aqui uma outra vela de rompimento aqui com negação da compra aqui, certo? E nós podemos ter uma vela de força sem pavio nenhum. Então, são esses cenários que a gente deve aguardar no rompimento da nossa região lá que eu vou mostrar a vocês. Ó. Então, aqui seria bom, aqui seria bom, aqui seria bom, aqui seria bom, bom e bom. São basicamente esses cenários aqui que a gente deve aguardar o rompimento. O que que a gente não deve pegar, né? Assim, ó. Opa, deixa eu colocar na de baixo aqui primeiro. O que a gente não deve pegar? Rompimento assim, um pavio assim, certo? Ou pelo menos assim. Nossa, mas esse pavio tá bem tortinho, hein? Não pegar assim, tá? Ou não pegar um rompimento basicamente o contrário, né? Com pavio aqui embaixo assim. E da mesma forma em cima, tá? A gente não deve pegar os rompimentos em cima nesse mesmo padrão. O que fizer embaixo, né? O que eu mostrei embaixo a gente não deve pegar, tá? A gente não deve pegar rompimento basicamente assim e não deve pegar rompimento com sombra assim, tá? Então a gente não deve pegar de forma nenhuma porque não vai mostrar força de rompimento para gente. Aí a gente pode acabar entrando na operação e o mercado retornando para a zona. Então aqui nós temos um cenário que nós podemos pegar ali a nossa entrada. Se o mercado romper a nossa consolidação com esse tipo de rompimento aqui, tá ok? Ou para baixo, rompendo para baixo com esse tipo de vela aqui, com esse rompimento aqui. Não pegar, se ele romper para cima com esse padrão de vela aqui e também não pegar esse rompimento com esse padrão de vela aqui, tá? Vamos voltar lá para o padrão já para a gente poder entender isso aqui, tá? Então eu desenhei aqui essa lateralização aqui para vocês de fato entenderem que o mercado aqui lateralizou, né? E aí a gente está esperando ou esse rompimento aqui para baixo ou esse rompimento aqui para cima. O pessoal gosta de desenhar, deixar bem detalhado assim, porque assim fica muito mais fácil a compreensão. Porque às vezes a gente fala de rompimento, fala de vela com pavio, fala de negação de preço, aí às vezes a pessoa fica assim, pô, negação de preço, né? Pavio, o que que é pavio? Pavio geralmente tem pavio em barril, né? E tal, aí a pessoa fica, né, voando. Então eu trago essas aulas bem dinâmicas, essas aulas bastante detalhadas aqui para vocês de fato entender, não ter nenhum tipo de dúvida do que é cada termo que eu vou explicando aqui. Assim fica muito mais fácil a compreensão e a visualização de vocês, porque vocês vão ver, pessoal, não tem outra coisa. Eu não tenho bola de cristal e eu não sou o mestre dos magos, mas vocês vão identificar que o mercado ele vai romper para um dos lados com esse tipo de padrão aqui, tá? Ele vai romper com algum tipo de padrão aqui. E aí, você que já é uma pessoa inteligente, que está ligado nas aulas, já vai logo sacar, né, o que eu falei e vai de fato executar. Opa! E vai de fato executar a nossa entrada.
Ó, perceba, ó. É essa lateralização aqui que eu falei com vocês, ó. Certo? Então, quando eu falei lá do rompimento, ó, uma velinha de força aqui para cima. Ah, mas vamos dizer que ela não foi para cima, ela rompeu aqui para baixo com vela de força. Perfeito, né? Perfeito. É isso que a gente quer. Não quer aqueles outros padrões que eu mostrei lá para vocês, tá? Ó, vou conseguir voltar aqui, ó. A gente não quer esse tipo de rompimento aqui. Ó, ó. Olha os tipos de rompimento que a gente quer, ó. Ou esse, certo? E a gente não quer esses aqui, certo? A gente não quer esses aqui, tá bom? Então, ó, tá aí, nossa análise tá feita. Eu espero que vocês tenham entendido aí a nossa análise do GBP/NZD. Bora aguardar aí o mercado romper para a gente poder executar a nossa operação. A nossa aula está encerrando, falta menos de um minutinho para encerrar, tá bom? A gente vai ter uma próxima aula ainda essa semana, acredito que seja amanhã. Então, vamos ficar aguardando aí esse padrão se movimentar. Tamo junto e vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais.